apresentando para vocês as atividades e também parte do nosso conteúdo. Se ligue que a hora é agora. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, obrigado pela sua presença. Material. Alô, pessoal, sem mais demoras aí, estamos iniciando aí as nossas atividades com processamento de sinais. Seja bem-vindo, Rosendo. Como é que tá, Alan? Tá bom? Bom, tranquilão. Mas é. E é só eu que tô aí hoje? Vai, por enquanto, Eita, vamos é o, aguardar, né? sen... é o senhor aí, ó. Só que Pois aí é. nós tem que tocar o bonde. Pode parar, né? Ah, as outras, não pode parar. As outras Parece atividades o senhor conseguiu, né? Fazer, né? que fez tudo lá já. Já fiz a Fez, né? rematrícula toda. Mas parece que a É. turma lá parece que diminuiu bastante. É? Aí eu só vi lá, parece que foi 7 ou foi 8 pessoas de 15. É, né? Lá no grupo lá parece, eu não sei se eles já fizeram matrícula, não sei se eles ficaram em recuperação, não sei. É porque que ocorre? Não tem jeito. Aí vai encavalando, sabe? Se não, Sei. vamos dizer que são várias matérias, né? Então, se não Uhum. participou, não tem jeito. Aí pega, fica sem nota e aí acumula para a próxima. Aí acumula para a próxima. E aí só vai acumulando, entendeu? Uhum. Eu ministro aula presencial também, certo? Sei. Então o negócio Agora funciona o aquela seguinte. plataforma tá dando um problema danado. E uns computadores ela abre, e outros não. É, Entendeu? Aqui no meu computador ela não consegue abrir. Aí lá no da empresa, às vezes eu consigo abrir, sabe? sei. Mas tá uma bagunça essa plataforma. O TI até agora não deu conta De de firmar, né? solucionar essa mudança, não, sabe? Aí, como teve a mudança e teve essa atualização, aí ainda o famoso, né? Teve a mudança e está atualizando de pouco a pouco as atividades, as sequências, tal, né? Mas Sei. logo, logo vai estar tudo ok, tudo funcionando, tudo certinho. Vai estar sem problema. Espero. Porque assim, às vezes eu tiro o domingo, sabe? Às Uhum. vezes eu tiro o domingo pela manhã, às vezes à noite, quando sobra um tempinho, aí eu dou uma olhada e vou executando, sabe? Aí se a Sei. plataforma não ajuda, aí me atrapalha demais. Aí, Porque tem outro curso lá que está na reta final. sei. Agora, sábado mesmo, teve aula, sabe? Ah, Aí eu tá, tenho que tá fazendo terminar logo curso. lá Tá fazendo curso de quê mesmo? de química, De técnica em química? química. Química, né? Técnica em química. Hum. Aí a gente forma agora em junho, agora, mês que vem. Esse química é pelo Senai também ou é outra entidade? Naquele Senai Canaã. Ah, lá na Canaã. Lá na Canaã, lá. Ah, você conhece mais da conta? Pois Aí é. aí Aquela você estrutura lá, muito boa. tá fazendo química lá, reformou. Pouco tempo, E reformou, agora, entendeu? reformou. Agora, se eu fosse novo, eu ia fazer aquele de trator lá, de máquina agrícola. Aquilo ali tá bombando, rapaz. Que é eu ministrei aula no, na fábrica, certo? No Como é que é? interior.
Eu ministrei aula na fábrica no interior, que Sei. trabalha na Pifpaf, que Ah, sei. trabalha com grãos, soja, milho, sabe? Sei. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Não tem mão de obra para esse maquinário. Não, tem não. E ele é Quando tem, todo. e lá, o que eles falam lá é o agroboy, sabe? Que Sei. agroboy por quê? Porque os caras andam tudo de caminhonetona e tal. Aí tem pouca gente, como tem pouca gente, eles cobram muito caro, sabe? Sei. É, eles têm alta tecnologia. Pra você ter ideia, sabe como é que eles. Que tava tendo aula lá, sabe? Eu ministrava aula de Uhum. elétrica, né? E tinha um pessoal lá que é da parte do agronegócio lá, que é soja e milho, né? E aí Sei. você sabe com que eles verificam todo o terreno primeiro? Com drone. Hum. Antigamente era pessoa, né? Agora não, eles É, a mandam o pessoa. drone com câmera, aí verifica toda a área, certo? E Uhum. aí depois, aí os trator vai. E vira e Aí mexe, o como drone hoje ele já está até batendo defensivo agrícola, os drones hoje. como esses Sem- tratores de alta tecnologia, vira e mexe dá problema. É. E Isso aí aqui é o ruim fazendo, da tecnologia, né? o ruim da tecnologia é isso, que aí dá problema, tem que arrumar, não tem? Aí não É. tem jeito, Não, aí até que arrumar, a gente sabe que arruma. O ruim é se dá problema no meio de uma produção, é igual ao meu caso, de um você produto que é aquecido e ele não pode baixar a temperatura, entendeu? se Se ele baixar, baixar a temperatura, aí eu perco, tipo assim, 600 quilos, uma tonelada, aí não posso, pois é, entendeu? o prejuízo é Aí alto, né? eu, aí o ruim é isso aí onde a gente tem um cuidado danado. Por É, exemplo, se acabar a energia, que o produto é pesado, a máquina que mexe, aí como é que fica? é lascado, hein? Não, aí a gente está falando prejuízo assim de 3 mil, 4 mil reais É, numa, puxa, num lote desse. é puxado, hein? É complicado. Aí aqui, nessa matéria aqui, cara, legal, é o seguinte. Essa matéria, ela é puxada, viu? Rochada. Uhum. Então, nós temos aqui, ó, processamento de sinais. Nós temos 10 matérias e 10 atividades para fazer. Eu vou ampliar aqui para É. falar cada uma aqui, ó. Então, quem assistir a aula gravada, né? Então, olha aqui, Uhum. ó. Então, primeiro a gente tem uma fonte de energia, que é para um quadro de comando, certo? Uhum. Que é uma situação de aprendizagem que, na verdade, vai estar escrito assim, OS1, que é aqui, né? Tá vendo? OS1. Tô vendo aí. E aí a história dessa, que tem um contexto lá, né? Aí o resumo desse contexto é que o pessoal ia montar um quadro de comando. Aí essa fonte faz o seguinte, pega de 220, passa para 12 volts, né? Uhum. E aí, o que acontece? Eles deixou essa fonte cair no chão. Além disso, pegou a fonte e foi tentar ligar. Na hora que foi ligar a fonte, aí que pegou fogo mesmo. Sei. E aí a ideia é acessar um simulador. Eu vou fazer um S melhor aqui. Acessar um simulador. E nesse simulador vai fazer aqui a manutenção dessa fonte. Ok?
Sim. certo? Uhum. E esse E simulador eu não aí, consegui abrir aqui não, no computador não. é, e aí, em cada tela, nós temos uma descrição. Descrição, almoxarifado, ferramenta, sabe? E Uhum. aí vai dar o print da tela, né? Aí você vai salvar, ó, tela 1. Tela 1, descrição, manutenção, capacitor, resistor, indutor. Depois eu vou mostrar aqui na aula. Eu preparei o material. Depois, clicando agora a próxima atividade, nós temos aqui a implementar um circuito que forneça o sinal elétrico ao CLP sobre tingimento aí da temperatura de invase. Ou seja, nós vamos trabalhar com CLP. O que é o CLP? Controlador Lógico Programável. Esse controlador lógico programável também é conhecido como PLC, Uhum. que é a mesma coisa, certo? E aí Sim. nós vamos fazer aqui uma placa de circuito impresso, onde a gente vai mandar esse sinal para o CLP. Então já vai acostumando alguns sinais e abreviações. Quando a gente trabalha com a fonte, que é esse primeiro aqui, né? Que você deve estar acostumado com o carro e com a moto. A fonte, Sim. a gente vai ter positivo e negativo. Neste caso da fonte, temos positivo como vermelho e negativo como preto. Eu acho que você já viu lá no carro ou na moto, né? Na bateria da moto, Já, né? já, na bateria. Uhum. E aí, o detalhe. Do CLP, nós temos a parte de cima que a gente chama de entrada e a parte de baixo a gente chama de saída. Então aqui é a entrada e aqui embaixo é saída. E aí tem o seguinte, aí a gente tem que aprender o inglês, porque a maioria desses equipamentos é importado. Entrada, ela é conhecida como input. E a saída é output. Só que tem um problema. Isso aqui fica grande para escrever. Aí a gente fala assim, nossa, o CLP é assim, ó. Ele é definido se é pequeno, médio e grande porte, de acordo com I/O. O que é I/O? É entrada e saída, entendeu? Uhum. Abri aqui só para a primeira letra. É, pega a primeira letra. Ah, entendi. Então, o primeiro aqui é o concerto da fonte, né? Que é Uhum. implementar o sinal do CLP. E aqui é implementar o sinal elétrico aí de um tanque de resfriamento. Quando a gente fala de tanque, Isso aqui é 2 horas. como é um tanque, nós temos aqui, ó, sensor de nível alto, sensor de nível mínimo. Quando você quer o seu caso aí, ó, por exemplo,
como a gente vai trabalhar com temperatura, a gente tem um controlador de temperatura, que é seu caso aí, ó. No seu caso, você tem um controlador de temperatura. Tem. Que ele marca aqui, ó. Tem um display, né? Que mostra aqui e tem um... Aí esse controle de temperatura vai mandar aqui o valor, né? E vai controlar nossas resistências elétricas. Depois, então vimos aqui a consertar a fonte, implementar o sinal no CLP, que é o sistema de controle de temperatura, que é implementar um circuito de monitoramento do nível de bebida, certo? O que é esse nível de bebida, professor? Significa que você tem lá a garrafa, ela não pode ficar em nível mínimo nem médio, tem que ficar um nível padronizado, né? E por último aqui a gente tem que escolher qual é o sensor de bebida que a gente vai utilizar, né? Sim. E aí nós temos os detalhes dos nossos fóruns. No primeiro fórum a gente tem sobre processamento de sinal, que é a nossa matéria, onde nós temos vários tipos de processamento de sinais, que nós estamos inseridos até hoje e às vezes nem sabemos. Então, por exemplo, quando você vai lá no supermercado de grande porte, você, por exemplo, atacadão, você vai abastecer. Quando você vai abastecer lá, você pega um cartãozinho, certo? E esse cartãozinho você vai fazer o pagamento de crédito ou débito. Quando você vai no shopping, tem um estacionamento. No estacionamento, você pega um papelzinho com um código e na hora que você vai sair, ou você passa naquelas cabines que o pessoal verifica, né? Ou então também tem tipo um sistema de autoatendimento que você faz o pagamento e pode sair. Outro detalhe é o supermercado. Supermercado hoje tem os códigos de barra nos produtos, né? Que já tem há muito tempo. Só que os códigos de barra é registrado. E aí, em vez de você ficar pegando as filas, né? Dos caixa comum, tem um sistema lá que a gente chama de autoatendimento, onde você vai pegar lá um código de barra gerado pelo sistema digital, onde vai fazer a leitura e a leitura vai indicar aí o valor do preço, onde você pode pagar com crédito ou débito também, ok? O sistema de estacionamento aqui em Goiânia, como você é de Goiânia, né? Sistema de estacionamento, eu acho que é lá no Cerrado. Você vai notar, no Flamboyant também é assim. Que tem um sistema digital com sensor lá em cima, onde a luz fica vermelha e branca, certo? Quando a luz está verde, é porque tá livre. Na hora que você estaciona o carro, o sistema digital identifica, a luz fica vermelha. E aí o mais interessante que tem vários estacionamentos, né? E aí esse sistema digital ele manda um sinal para outro sistema digital. Você olhar no corredor quando você estiver dirigindo lá, ele indica assim: olha, tem 15 vagas para a direita, tem 10 vagas para a esquerda, certo? Que é justamente esse sensor aí que identifica e manda o sinal. Legal, né? Eu achei esse negócio tão interessante. Você entendeu, né? Se você chegar lá e for estacionar o carro, tá verde. Aí você estacionou e vai ficar vermelho. E aí o corredor vai indicar
vai indicar quantas vagas tem para direita e para esquerda. Aí tem outro sistema que eu acho top demais, que é o da rodoviária aqui. A barra rodoviária lá de Goiânia, aqui a central, né? Sei. Grandão. Sei. Na hora que você chega com o carro, a câmera já identifica a placa do veículo, o horário, a data, e já imprime aquele cartãozinho de estacionamento, certo? Aquele papelzinho, com a data, horário e a placa do veículo. Olha que top. Uhum. E aí o próximo fórum é sobre sensor. Sensor, nós temos vários tipos de sensor. Sensor indutivo, para fazer identificação de metal. Sensor capacitivo, que é pegar qualquer coisa. Temos sensor de barreira ou sensor de foco. Sensor de peso, que é para identificar o peso dos produtos, né? Uhum. E temos também aí a parte do nosso próximo fórum, que é sistema digital. Nesse sistema digital, vários alunos indicaram, por exemplo, o display de 7 segmentos. Bastante utilizado. Esse display de 7 segmentos ele é acionado por letras que vai de A a G. No caso do display, quando você faz o acionamento completo, aí aparece o número 8, certo? Quando você tira essa barrinha daqui, fica o 0, né? Certo? Uhum. E esse display é chamado display de 7 segmentos. Esse display pode ser acionado tanto como catodo ou anodo. Professor, o que é catodo e anodo? É positivo e negativo, entendeu? Você faz uma referência, ou ele pode ser alimentado positivo ou negativo. Então, ao todo aqui temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 atividades. Hã? Bastante. Bastante atividade. E aí eu preparei aqui, ó, uma aula aí sobre processamento digital. Onde nós temos aqui, ó, fonte linear e fonte que não é linear. Neste caso aí, ó, tem fonte de computador, de bancada para fazer teste, aquelas tipo parede que a gente utiliza para o celular. Temos aqui fontes que são utilizadas aí da parte de mesa para fazer um acionamento de notebook. Fonte tipo colmeia, né? E o sinal estabilizado e não estabilizado, que geralmente a gente tem máquinas, equipamentos que não pode sofrer uma variação alta de energia. Por isso que tem que ser uma fonte linear. E quando não é linear, equipamentos mais parrudos assim, eles recebem aí pode receber uma variação de energia que eles não queimam, né? Uhum. E aqui o professor Alan vai passar um vídeo para você sobre as fontes chaveadas e lineares, onde você vai ver que tem uma que é maior, mas é mais fácil de arrumar, e tem outra que é aquela questão da tecnologia que ela é bem menor, tá vendo aqui? Uhum. Coisas. Tudo, pessoal, que nós trabalhamos hoje em dia, que leva em consideração os equipamentos aí, coisas. Tudo, pessoal, que nós trabalhamos hoje em dia, que leva em consideração os equipamentos aí eletrônicos,
trabalha com uma fonte de energia, seja uma fonte chaveada, uma fonte linear, uma fonte mais simples, certo? Por isso é interessante você ter esses conhecimentos. E o professor Alan também vai deixar algumas dicas aí para você que está vendo esse conteúdo e vai melhorar aí, aumentar, né, a confiabilidade de seus equipamentos. Fonte linear e chaveada. As fontes de alimentação linear e chaveada, pessoal, são dois tipos diferentes de dispositivos usados para converter a energia elétrica de uma forma para a outra. Exemplo, geralmente de uma fonte de energia elétrica como a tomada, que é a corrente alternada, para uma forma que seja adequada para alimentar os dispositivos eletrônicos. Por exemplo, smartphone, iPhone, televisão, microsystem, né? Ok? Vantagem e desvantagem aí das fontes lineares e chaveadas. Fontes lineares são mais robustas, simples e fáceis de projetar. Podem ser mais baratas ou não. São muito volumosas e pesadas, galera legal. Fonte chaveada não são tão robustas, mas difíceis de projetar e consertar. Podem ser mais baratas ou não. São pequenas e leves. O professor Alain colocou um exemplo aí de uma fonte chaveada de 65 watts, com tecnologia de ponta, e uma fonte linear de 29 watts. Olha o tamanho dela, ok? Bem mais robusta, certo? Principais características de uma fonte de alimentação linear. Regulação. Ela geralmente tem uma boa regulação de tensão, o que significa que a tensão de saída permanece estável, mesmo quando a tensão de entrada varia dentro de certos limites. Simplicidade. São relativamente simples em termos de design e têm menos componentes ativos. Baixo ruído, tendem a gerar menos ruído elétrico, tornando adequadas para aplicações sensíveis a interferências. Baixa eficiência em comparação com as fontes chaveadas, as fontes lineares são menos eficientes, galera legal. O que significa que convertem uma quantidade significativa de energia em calor. Principais características de uma fonte de energia chaveada. A chaveada oferece alta eficiência. As fontes de alimentação chaveadas são geralmente mais eficientes do que as lineares, o que significa que convertem menos energia em calor. Pequeno tamanho e peso, devido à sua eficiência. Elas tendem a ser mais compactas e leves em comparação com as lineares. Maior complexidade. Os circuitos das fontes chaveadas são mais complexos do que os das lineares e podem incluir componentes como transistores de potência, indutores e capacitores. Possibilidade de ruído elétrico. Elas podem gerar ruído elétrico, o que pode ser um problema, né, em aplicações sensíveis ao ruído, a menos que sejam adequadamente filtradas. Uso comum. São amplamente usadas em eletrônicos de consumo, como laptops, smartphones, carregadores de bateria e fontes de alimentação de computadores. Você está gostando do conteúdo? Bem, a escolha entre uma fonte de alimentação linear e uma fonte de alimentação chaveada depende das necessidades específicas de aplicação. As fontes lineares são ideais quando a regulação precisa da tensão e a qualidade da energia são mais importantes, enquanto as fontes chaveadas são mais adequadas quando a eficiência energética e o tamanho compacto são prioridades. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que foi sobre fontes de energia linear e chaveada, ok? Logo mais, o professor Alan vai estar dando dicas de manutenção eletroeletrônica sobre esses equipamentos.
E aqui, cara, legal. É um exemplo de curto-circuito que fechou na fonte aí, ó. Qual que é o problema de equipamento eletroeletrônico? Muito sensível. Você imagina que, por exemplo, de uma TV zerada, tal, você tá levando para fazer a instalação, tal, o que acontece? Puf, deixa cair, aí acha que não quebrou nada. Mas lá dentro danificou os equipamentos eletrônicos, porque os equipamentos eletrônicos é muito sensível. Que foi no caso da fonte. Eles pegou, foi tentar ligar, o que aconteceu? Fechou um curto-circuito nas trilhas, esquece as trilhas. E os equipamentos aqui, né? Como o resistor fusível e o regulador de tensão, fechou um curto-circuito, pegou fogo por completo. E aí, no caso aí da nossa atividade, explicando ela, nós temos aqui o diagrama, descrição, esse é o simulador. Quando você acessar o simulador, então você vai ter descrição, diagrama, especificação técnica e material disponível. Cada tela que você for trabalhar, você tem que tirar um print da tela, certo? Para o conserto aí da fonte. Explicando aqui a nossa fonte, nós temos a entrada de 220 volts, temos o nosso fusível, o transformador de 2 amperes, temos os 8 diodos. O que o diodo faz? Ele faz uma retificação da corrente alternada para a corrente contínua. Então, os equipamentos eletrônicos trabalham dessa forma. Você liga lá na tomada, né? E aí ele passa pelos diodos. E ele vai passar de corrente alternada para corrente contínua. Geralmente de 12 volts. Tem alguns que é 6 volts, vai depender do... E aí, neste caso aqui, então, nós temos a nossa fonte, ó. Entrada de 220 volts. Fusível. Transformador, que vai passar de 220 para 24 volts. Aqui tá 28, mas geralmente é 24, tá? No caso aqui vai sair contínuo. E aí nós temos uns componentes eletroeletrônicos. Esse aqui é um capacitor polarizado. Onde você vê esse tracinho aqui, ele é polarizado. Capacitor polarizado. E aqui é um capacitor despolarizado. Aqui é um resistor que vai regular aqui a tensão do LED. Corrente do LED. E aqui nós temos aqui o nosso regulador de tensão. So, por que que esse regulador de tensão? Por causa do seguinte, ó. Essa fonte ela é estabilizada e não estabilizada. Quando é não estabilizada, nós não temos regulador de tensão. Quando tem o regulador de tensão, ela é estabilizada. Outros detalhes que vocês têm que notar. O professor Alan comentou que no circuito eletrônico nós temos positivo e negativo. Positivo identificado pelo vermelho. Negativo identificado pelo preto. Pessoal, mas aqui no meu está indicando que é 24 VCC. Positivo. E o GND? GND significa negativo. Positivo. Negativo. E o que que é o GND? GND é o ground, tipo um gato, ground. Que significa terra, que no caso é negativo aqui pra gente. Ok? Então, aqui, quando você acessar o simulador, nós vamos ter descrição,
diagrama elétrico, especificação técnica e material disponível no almoxarifado. Ok? E o que nós estamos fazendo nesse simulador? Conserto da fonte elétrica. Clicando aqui em especificação, ele vai pegar e vai falar, olha, a fonte linear de alimentação com transformador, que trabalha com a tensão 220 volts, saída 24 volts, sendo que uma estabilizada, a outra não estabilizada e a corrente máxima é de 1 ampere. E aí, nós temos aqui um zoom da tela, da nossa... outra sigla para vocês pegarem. Quando você vê isso aqui, ó, PCI, significa placa de circuito impresso. Placa de circuito impresso. Então, a nossa PCI aqui, ela tem aqui os conectores de entrada e os conectores de saída, que é uma estabilizada e outra não estabilizada. Aqui nós temos nosso regulador de tensão, esse pretinho aqui, ó. Temos os nossos capacitores e aqui no simulador você tem a possibilidade de colocar os diodos. São 8 diodos. 8 diodos, capacitor, 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 R de resistor, C de capacitor, D de diodo. Aí aqui nós temos essa parte aqui que é uma seta de navegação. Você pode colocar na vertical, na horizontal, girar, igual o professor Alan fez aqui, tá vendo? Certo? Através dessas setas de navegação, você tem a possibilidade de trabalhar de uma forma aí, né? De 360 com seus equipamentos para fazer a montagem. E aqui é a nossa montagem completa. Então, eu coloquei aqui o cabeamento, tá vendo? Aqui tem os diodos, os dois capacitores, o conector de entrada, conectores de saída, ok? Temos aqui o nosso TR, que é o nosso transformador, que entra 220 volts, sai 24 volts e 1 ampere. Aqui temos a parte de baixo da nossa placa de circuito impresso. E aqui é a montagem completa. Então, entrada 220 volts, fonte estabilizada e não estabilizada. Na nossa segunda atividade, que é implementar o circuito para alimentar o CLP, nós temos o controlador aqui de temperatura, que eu falei, né? Nós temos aqui o nosso tanque. Aqui ele está resfriando, né? Certo? Lembrando que o tanque tem um sensor de nível mínimo e nível alto, tá bom? Aqui, da mesma forma, vamos ter que acessar o simulador. Nesse simulador, nós temos aqui, ó, a ordem de serviço, descrição, especificação técnica e o material disponível. Esse aqui é o nosso CLP. O CLP, como eu tinha informado, é o controlador lógico programável. Aqui na parte superior, que nós chamamos de entrada ou input. E embaixo é a saída, chamada de output. Fazendo a ligação no próprio equipamento, nós temos aqui, ó, a ligação aqui, ó, tá vendo os bornes? Borne é parafuso, tá, gente? Então, a ligação aqui da entrada do CLP e temos a ligação da saída do CLP. Para controle de temperatura, utilizamos
o que nós chamamos de relé de estado sólido. O que o relé de estado sólido faz? Relé de estado sólido, bastante utilizado a temperatura. Esse aqui, ó, para você ter ideia, vai até 40 pés. Nós temos a entrada e saída, tá vendo aqui, ó, escrito input. Input é entrada. Aí esse relé de estado sólido, ele é um dispositivo eletrônico que permite que o circuito seja ligado e desligado. A gente fala que é ativado e desativado. Beleza? Certo? Então, esse aqui é o relé de estado sólido, bastante utilizado na indústria para controle de temperatura. Então, na fábrica, geralmente a gente tem duas máquinas, chama injetor e sopradora, que trabalha aí com várias resistências, que nós chamamos de zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e assim sucessivamente. E aí, através dessas resistências elétricas, aumenta e diminui a temperatura com esse relé de estado sólido. E temos também a parte do set point. Set point é o valor que você quer encontrar na parte de temperatura. E aí nós temos aqui a IHM. O que é a IHM? IHM é a interface homem-máquina, onde você tem a possibilidade de inserir alguns parâmetros e modificar esses parâmetros também. Neste caso aqui, ó, lembra lá da zona que eu falei? Tem zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. E temos aqui atual e o set point, que é o valor que você está desejando. O status, se está ligado ou desligado, corrente. E aqui você tem o alarme de temperatura mínima ou máxima. Explicando aqui as nossas atividades, temos as placas 1, 2, 3 e 4. Só explica aí cada placa dessa. Um exemplo aqui, ó, nós temos um relé de contato NA. NA significa normalmente aberto. Temos o nosso sinal de positivo, lembra? 5 volts é o positivo. Temos aqui o nosso controlador, resistência, resistência, resistência elétrica, certo? Negativo. E aqui a gente tem um diodo, ok? E aqui nós temos a parte do LED, ok? Que é a especificação aí dos componentes eletroeletrônicos. Então nós temos aí 8 LEDs, por exemplo, ó. Aí nós temos o LED vermelho, temos o LED verde, tem um LED amarelo, com os valores de corrente, valor de tensão, que eles podem ser utilizados e trabalhados aí. Finalizando aqui a nossa aula de hoje, explicando as atividades, nós temos aqui o nosso tanque, que é o nosso reservatório. Como eu informei, o tanque precisa do nível mínimo, nível máximo. Neste caso, o nível mínimo, ele tem um sensor de nível mínimo. E o nível máximo, a gente tem um sensor de nível máximo. Tá vendo aqui? E aí a gente vai fazer esse controle aqui através do sistema de automação industrial. Então, por hoje aqui, tá ok. Comecei a explicar aí as atividades. Você viu que é muita atividade, Rosana? E na Aí hora de você fazer, dá uma banana na cabeça. Aí o problema ainda é o seguinte: imagina que o cara não fez as atividades passadas. E aí tem essas atividades agora. Aí que fica acumulando, entendeu? Aí só uma pergunta. O presencial vai ser dentro desse mesmo conteúdo? Como é que é? O presencial é dentro desse mesmo conteúdo ou é outra coisa totalmente diferente? Não, é isso aqui mesmo. Porque a última Entendeu? vez, a primeira vez, não foi nem a última, a penúltima, era um pouco fora. Aí a gente foi falando, ó, não, lá tá sendo aí, ele, que foi até o Bestier, ele foi e adequou, sabe? Sei.
Porque aí se a gente vê lá na prática isso aí, fazer aí, fica bom. Certo. Mas agora tá certinho, não tá? Tá, Que o agora professor tá alinhado. tá fazendo uns alinhamentos com o Só que assim, o professor. presencial fica um pouco atrasado, sabe? Sei. Mas Sempre é isso aí mais atrasado o presencial. isso é normal mesmo. Aí é de acordo com a disponibilidade da escola, sabe? Sei. Tem que arrumar o professor e tal, né? Às vezes o professor é contratado, às vezes é do quadro, isso é normal, entendeu? Mas os Uhum. professores daí, que o professor Alan tá fazendo? Eu faço alinhamento com o professor e aí a gente, por isso que agora tá melhorando, certo? Aí eu faço alinhamento e aí faz o acompanhamento, entendeu? Sei. Entendi. Não, tá certo. Cara, legal, agradecer para você aí a sua presença de hoje. Manda o WhatsApp pra Beleza. galera Também legal, agradeço. falar, olha, já começou a outra atividade aí, o professor Não, foi Alan. avisado, foi avisado. A monitora lá avisou todo mundo desde ontem. É, né? Avisou Não, todo mundo, avisou no grupo. Tá tudo não, bem avisado. Foi a galera mesmo que eu não sei o que aconteceu, né? não, mas certinho, garotinho. Desejo Então tá o quê? uma ótima semana aí, fica com Deus. Você também. Boa noite. Falou, boa noite, um abraço.